Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Então, pontualmente aí, né, iniciaremos o nosso webinar de leitura e interpretação de projetos de instalações elétricas. Com muita satisfação, né, que eu agradeço a todos aí pela participação, né, felicito aí por podermos estar juntos, né, novamente aqui, né, alguns já, acho que já nos conhecem, né, e os novos aí também. Então, esse webinar é um oferecimento, né, do projeto Canteiro Escola, um projeto de extensão da PUC Minas, que já está aí no seu quinto ano, né, de desenvolvimento. Eu estou à frente na coordenação desse projeto, que então tenho o prazer de oferecer aqui para vocês. Nós tivemos, né, então, como orientação desse webinar e também como professora participante, né, do nosso projeto Canteiro Escola, a professora Rose Batalha, tá? A professora Rose, ela é graduada, né, e tem mestrando em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ela possui também doutorado em Engenharia Elétrica pela Universidade de Akron, em Ohio, nos Estados Unidos. Atualmente, então, é professora, né, da PUC, né, da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, e também é coordenadora do programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica no curso de Scripto Sensu de mestrado, tá? A professora Rose Batalha, ela tem experiência em engenharia elétrica, com ênfase em teoria eletromagnética, microondas, propagação de ondas e sistemas de potência. Então, com uma vasta formação aí, né, dando suporte para a gente nessa orientação desse webinar. Como apresentadoras, né, nós temos uma convidada, já agradecendo aí a participação, né, da Camila Caroline de Moro do Carmo. A Camila, ela é graduada também em engenharia elétrica, tá, pelo Centro Universitário UNA. Ela também possui MBA em gestão estratégica de projeto. E atualmente ela então é mestranda aí, né, do programa de pós-graduação de engenharia elétrica pela PUC, né, pela PUC Minas. E está atuando aí junto com a professora Rose, né, em pesquisas voltadas ao comportamento eletromagnético de metamateriais absorvedores. Também como apresentadora, né, nós temos a aluna Sara Angélica Fidelis Silva. A Sara, ela é aluna do curso de Engenharia Elétrica no quarto período, extensionista nossa do projeto Canteiro Escola. Então, com grande alegria aí as duas, né, a Camila e a Sara, farão a apresentação do nosso webinar. Temos também o apoio da extensionista, né, a aluna do curso de Engenharia Civil, a Maria Júlia Andrade Silva, tá? A Maria Júlia já está com a gente no Canteiro Escola já há um tempinho, acho que uns 2 anos, e está nos ajudando aí no apoio aí a essa infraestrutura do webinar. Então eu peço a todos, né, eu vou mediar esse webinar, então eu peço a todos que durante o tempo, né, de apresentação da Camila e da Sara, que todos fiquem, por favor, com o microfone desligado, né, só as apresentadoras mesmo, e as dúvidas, né, eu também peço que anotem no chat, que eu vou, né, levantando aqui as dúvidas, e aí no final a gente faz uma rodada de dúvidas, tá? Sobre o certificado, né, porque às vezes o pessoal fica preocupado já de início, não se preocupem, porque a gente já está fazendo uma lista de presença, ok? Então, podemos dar início aí ao nosso webinar. Camila, tá tudo ok? Tudo ok, quando Então, quiser. joia. Podemos começar. Bom webinar. Obrigada. Pessoal, boa tarde. Eu sou Camila. Nós vamos apresentar, eu e Sara, juntas, o webinar de leitura e interpretação de projetos de instalações elétricas. Eu vou passar a palavra para a Sara, para ela fazer esse momento de introdução com a gente. Oi, gente, tudo bem? Boa tarde, todos bem-vindos aí. Eu sou Sara, sou aluna, como a El falou, sou aluna da Engenharia Elétrica e vou estar apresentando para vocês qual é o objetivo desse binar. Então, qual que é o objetivo desse binar? É apresentar a forma detalhada de ponto de alimentação, chegada de energia elétrica em uma edificação. Também a gente tem como
quantificar, classificar, definir, localizar a localização de condutos e ponto de consumo. Também a gente vai definir nesse webinar e dimensionar dispositivo de proteção, comando, manobra e medição de instalação elétrica. Pode passar fazendo favor, Camila. Então, antes da gente começar a falar sobre as instalações elétricas e leituras de interpretação, a primeira coisa que a gente tem que saber, como engenheiro, futuro engenheiro, a gente tem normas. Então, a gente aí na tela, a gente vai ter 4 normas sugestivas, ou seja, ela tá disponível para todos seguir, só que sem você, como é que eu posso dizer? Você não seguindo ela pode causar algum problema. Então, é de grande importância você estar seguindo ela, mas ela é sugestiva, que são das ABNTs. E a gente tem aí 3 normas que são obrigatórias. Por que são obrigatórias? Questão de segurança. Quando a gente fala de engenharia elétrica, a gente está falando sobre segurança. O que preza dentro da engenharia elétrica é segurança, porque a gente não vê campo magnético, a gente não vê o campo elétrico, então a gente preza pela segurança das pessoas. Então, aí, começando, a gente tem a NBR 5410, que é de grande importância aí para quem está fazendo engenharia elétrica, para quem quer seguir nesses projetos elétricos. Ela fala sobre instalações elétricas de baixa tensão. A gente também tem a NBR 5444, que é os símbolos de gráficos para instalações elétricas prediais. Também temos a 5419, que é proteção contra cargas e descargas atmosféricas. Ela foi reformulada, você vê que ela é recente, mas ela já existia antes, só que ela tinha só 15 páginas e foi reformulada e foi para 450. Ela saiu de mais ou menos 50 páginas, né, que ela só tinha uma seção, e passou para 4 seções. Então, agora ela abrange muito mais áreas, né? Sim. Então, ela foi reformulada, você vê que é de grande, para vocês verem que é de grande importância. Também a gente tem a ISO 8995, que é a iluminação de ambientes de trabalho, a NR, que é obrigatória, segurança, instalações e serviços em eletricidade. Tem a ND 5.1, que no caso, cada concessionária tem a sua norma. Então, aqui em Minas Gerais é a CEMIG, então aí é fornecimento de energia elétrica em tensões secundárias, rede de transmissão aérea, edificações individuais CEMIG. O que é edificações individuais? No caso, a sua casa mesmo. E a ND 5.2, que é edificações coletivas CEMIG, no caso é um condomínio. Pode passar, Camila, fazendo favor. Aí, a gente tem a 5410, que eu falei, que ela é de extrema importância para instalações elétricas de baixa tensão. Ela foi fundamentada, gente, de acordo com uma norma europeia, que é IEC, de 60.364, então ela foi fundamentada através dela. Qual que é o objetivo dela em si? É estabelecer condições que devem satisfazer instalações elétricas de baixa tensão, a fim de garantir segurança aí, novamente, a pessoas e animais, funcionamento adequado da instalação e conservações de bens. Qual é a aplicação dela? Ela é somente para edificações, ela não, então, ou seja, ela não inclui veículo, embarcações, iluminação pública, distribuição de energia, certas eletrificadas, minas, porque essas instalações, elas têm umas normas específicas. Quais são os níveis de tensões? A gente tem extra baixa tensão, né, que vai até 50 VCA, que é corrente alternada, ou 120 VCC, que é corrente contínua. Baixa tensão vai até 1000 VCA, ou 1500 VCC. Média tensão vai até 36.200 VCA, e alta tensão acima de 3.200 VCA. Pode passar, Camila. Entrada de energia, vamos entender sobre isso. Como é que chega a energia na nossa casa, né? Depois que vem dos geradores, né? Então, ali é uma alta tensão. Então, cada ponto que vai passando, cada subestação, então vai descendo, vai baixando a tensão até chegar na nossa casa. Então, antes tem um transformador, que vocês podem ver que tem na rua,
tipo uma caixa, né? Então, ali já baixa a tensão, ali passa pelo ramal de ligação, que tem 3 tipos de ramal de ligação: monofásico, bifásico e trifásico, que eu vou escrever, que eu vou falar daqui a pouco. Passa pelo medidor, ali tem o eletrodo de aterramento. O que é isso? Ele é o sistema de segurança para a nossa casa, tá bom? É a mesma coisa também o para-raio, que é o sistema de segurança para o prédio, né? Então, depois de passar no medidor, tem o circuito de transmissão, o quadro de transmissão e os circuitos terminais. Pode passar, Camila, fazendo um favor. Então, vamos falar sobre a classificação de unidade de consumidores. Como eu disse, tem o tipo A, que é o monofásico, é o fornecimento de 2 fios, de energias em 2 fios, que é a fase neutro, que é de 127 a 220 ou de 127 a 254, com a carga instalada até 10 kW. Tem o tipo B, que é o bifásico, que fornece energia em 3 cabos, fase neutro, que é de 127 barra 220 ou 127 barra 254 volts, com cargas instaladas até 15 kW. Também tem o tipo C, desculpa, que é o trifásico, que fornece energia em 4 fios, que é fase neutro, que é de 127 a 220 volts e 127 254 volts, com carga instalada entre 15,1 a 75 kW. Pode passar. Padrão de entrada de energia. Como é que é? O que tem dentro do padrão de entrada de energia? Tem caixa de padrão, que ela é determinada pela CEMIG, ou seja, pela concessionária de cada estado. Tem o medidor de energia elétrica e o disjuntor. Como vocês podem ver aí do lado, o engenheiro ele vai fazer o projeto elétrico, da instalação elétrica, e ele vai mandar para a CEMIG, junto com a planta de localização da casa. A CEMIG vai fazer a demanda, ele vai fazer a demanda de cargas, a CEMIG vai lá e instala o medidor. Só que antes de instalar o medidor, a gente só instala a caixa, o disjuntor e esses fios. Por isso que fica esses fios soltos, porque a CEMIG depois vai instalar o medidor. Pode passar. Agora a Camila vai entrar no projeto. Então, pessoal, o que acontece? Nas nossas instalações, em geral, nós não temos só... Quando a gente fala de projetos elétricos, eles são compostos por vários itens para que a energia saia lá, né, da nossa entrada, da concessionária, da CEMIG, e chegue até as nossas tomadas, lâmpadas e afins. Para isso, nós temos para levar essa energia do ponto, né, da onde a gente recebe, até aonde a gente quer ligar, a gente precisa dos condutores elétricos. Os condutores elétricos são cabos, né, que conduzem a eletricidade. Usualmente, nós usamos de cobre, mas também a gente pode encontrar de alumínio. Alumínio, geralmente, nós usamos muito em linha de transmissão, por eles serem mais leves que os de cobre, mas podemos encontrá-los também para comprar. Eu gostaria de ressaltar que um condutor mal dimensionado, quando o projetista, né, eletricista ou o engenheiro vai fazer o seu projeto, se ele não dimensionar corretamente esses condutores, nós podemos provocar seríssimos acidentes. Então, assim, a gente tem que pensar muito em relação ao dimensionamento disso e a proteção desses condutores, que é feita por disjuntores, que nós vamos ver mais para frente. A gente tem vários tipos de cabo. A gente tem isolado, unipolar, multipolar, multiplexado, nulo, mas cada um tem a sua devida aplicação. Usualmente, em residências, né, em projetos residenciais, nós usamos os cabos unipolares para fazer a distribuição da energia elétrica. Mas por que os unipolares? Porque além deles terem uma capa de PVC para proteger, né, o cabo contra possíveis danos, ele também tem uma camada de isolação, que até dependendo da isolação que você está usando, ele aguenta até determinada temperatura. Um exemplo, que são os cabos de PVC, que nós chamamos de cabos de cobertura de PVC, né, com isolamento em PVC, eles suportam até 70 graus.
Então, o que acontece? Quando o cabo está carregando a energia, né, de um ponto a outro, ele pode sobreaquecer. Porque a energia, ela também dissipa, a gente tem algumas perdas ali por calor. Então, esse é um dos motivos, inclusive, que nós temos que dimensionar corretamente aonde vão passar esses cabos dentro da nossa residência. Nós temos vários tipos de cabo, várias cores, mas cada uma delas tem um significado especial. Para quê? Para que qualquer pessoa, né, habilitada que faça alguma manutenção, né, na sua residência, ela consiga identificar apenas olhando o que se trata aquele cabo. E esse código de cor, ele é determinado pela 5410. Como a Sara disse, a 5410 ela é uma norma sugestiva, mas quando a gente fala sobre a NR10, o que acontece? A NR10 torna a 5410 obrigatória, porque a NR10, que é uma norma regulamentadora, ela tem validade de lei. Então, como ela sugere várias coisas da NBR 5410, a NBR 5410 é tratada também como uma regra. Porém, a gente fala das normas como um conjunto de boas práticas, para a gente seguir que ali não tem muito erro. Então, para a cor azul clara, ela vai ser destinada ao condutor de neutro, né, ao cabo de neutro. O condutor de proteção ou terra, ele pode ser amarelo ou verde-amarelo. E o condutor de fase pode ser qualquer cor. Só que, comumente, nós usamos os cabos preto, branco e vermelho. Antigamente, nós tínhamos dois tipos de composição. A gente tinha um cabo que a gente chamava de fios sólidos ou fios rígidos. Só que, com o avanço, né, das tecnologias e a popularização dos cabos flexíveis, é mais comum a gente passar eles, né, nos nossos condutos, os cabos flexíveis, primeiro para a gente não romper o isolamento, para a gente não ter que fazer muita força, por eles serem flexíveis, eles fazem curvas. Então, nós não estragamos, né, nós não prejudicamos a composição do nosso cabo. Aqui nessa tela também nós temos como representamos geralmente a fase, o neutro, o terra e os retornos que são destinados à parte de iluminação nos nossos diagramas de projetos, que são apenas esse tracinho para a fase, o tracinho é um L invertido de cabeça para baixo, o neutro, e o terra um T. E isso sempre vai ser assim, porque isso é regido por uma das normas lá, a norma que a Sara falou de simbologia. Então, isso todo mundo pratica. Mas vale a pena sempre checar a simbologia que tiver no rodapé do projeto que vocês estiverem avaliando, né? Vamos para o próximo. Os condutores elétricos... Opa, voltou. Os eletrodutos é por onde esses condutores vão passar. Então, o que acontece? Mais comumente, em instalações elétricas residenciais, nós temos o eletroduto de PVC flexível, também chamado de mangueira corrugada, conduíte. É aquele que, quando está em fase de construção, as paredes estão lá e as mangueiras estão passadas, que é o caminho, justamente, onde vai passar, né, os nossos cabos até a nossa lâmpada, o interruptor, para fazer todo o controle da nossa casa. Mas também temos eletrodutos de PVC rígido e aço galvanizado. Esses vão ser mais comuns a gente perceber em instalações como comércio, indústria, mas eu trouxe aqui algumas fotos, né, para a gente poder ficar familiarizado com a carinha de cada um deles. Nos eletrodutos, a gente segue várias regras. Quando a gente faz um projeto, nós temos regras, por exemplo, não podemos agrupar mais de 3 seções diferentes. Isso tudo é levado em consideração para o projetista. E se a gente faz mais de um circuito, temos taxas de ocupação dentro de cada eletroduto. Mas por que isso? A gente faz isso exatamente para a gente não prejudicar, não romper nenhum cabo no momento de passar esses cabos, né, de levar de um lugar para o outro. A gente faz isso também porque quando a gente acumula muitos cabos juntos, a gente tem sobreaquecimento, e isso pode levar a um acidente, né? A gente pode colocar fogo, né? A gente pode provocar um incêndio por causa de condutos mal dimensionados ou super populados, né? Povoados por cabos, por assim dizer. E a gente coloca caixinhas de conexão em pontos estratégicos, justamente para quando a gente for passar esses cabos, a gente não danificar esse cabo no nosso
percurso, né? E eu gostaria de ressaltar também que não é permitida, em hipótese nenhuma, a instalação de condutores sem isolação dentro dos eletrodutos, por motivos óbvios. Ele está sem proteção, ele sobreaquece, aquece os outros cabos que estão lá dentro e nós provocamos um acidente. Eles são destinados à proteção contra descargas atmosféricas. Esse aqui são alguns outros tipos de condutos, que são canaletas, perfilados, leitos, eletrocalhas, que a gente pode encontrar, não em um ambiente residencial, mas quando nós temos um ambiente industrial, ou até mesmo um ambiente comercial, quando a gente vê em algumas drogarias, nós vemos esses perfilados para segurar as lâmpadas, a gente vê eletrocalhas passando os cabos. Então, assim, nós temos outras formas, né, de levar um cabo de um canto ao outro. Também nós temos na instalação o QDC. O que é o QDC? O QDC é o centro de distribuição de toda a instalação elétrica da residência. Nele lá, ele vai receber a alimentação da CEMIG, vai proteger os circuitos e vai redistribuir. E aí, para isso, como ele é o nosso centro de comando da casa, nós temos que colocar ele em locais de fácil acesso, nunca atrás de porta, em cômodo trancado. Ele tem que estar o mais próximo e acessível possível, porque em caso de alguma emergência, nós podemos ir lá e desligar os disjuntores, que são os equipamentos que fazem a proteção desses circuitos. Sara? Então, agora eu vou falar sobre os acessórios, né? São as tomadas, interruptores, conjuntos, tem a caixa de derivação, as curvas, luvas, bucha, arruela. Pode passar, fazendo um favor. E como que é instalado? Esses acessórios são instalados normalmente ou de baixo para cima ou de cima para baixo. Deixa eu falar. Tá vendo essa figurinha que tá aqui na nossa esquerda? Ela realmente são as mangueiras e as caixas devidamente posicionadas, que é o que a gente vê nos projetos. Quando a gente abre um projeto, como a gente vai ver mais para frente, nós vamos ver linhas e uns pontos. Linhas e os pontos representam exatamente isso. Representam aonde a mangueira está passando, aonde tem um ponto de luz, aonde estão as tomadas. Então, tudo isso é uma forma gráfica, né? A gente está trazendo aqui imagens, mas que quando a gente for mexer nos projetos, quando a gente olha, a gente fala, nossa, que tanto de linha, e agora? Então, cada linha tem a sua aplicação. Então, vamos começar a abstrair, né, para linhas, essas coisas que a gente está apresentando aqui. Eu vou falar um pouquinho da proteção elétrica. O que é a proteção elétrica? Todo equipamento que você tem na sua casa, que você tem na sua residência, no seu apartamento, aonde quer que seja, eles têm que ser protegidos por um sistema, né, por dispositivos que nós chamamos de dispositivos de proteção elétrica, contra sobrecorrentes, sobretensões, e para que seja compatível com cada condutor que nós dimensionamos lá para os nossos equipamentos. Então, eles têm que ser protegidos de qualquer problema que possa acontecer, e quem vai atuar são esses dispositivos. Nós temos os disjuntores, que são responsáveis justamente para desligar automaticamente quando ocorre uma sobrecorrente, uma provocada ou por um curto-circuito ou por uma sobrecarga. Então, eles atuam. E como eles são disjuntores, eles permitem a possibilidade de religamento. Então, não são como os fusíveis que a gente vê na indústria, nada disso. Ele desarmou, você checa, vê aonde está o problema, e você pode religá-lo, que ele vai voltar a funcionar normalmente. Nós temos algumas normas aplicáveis, e a carinha dele é exatamente essa daí. Nós temos monofásico, bifásico, trifásico. Além deles, nós usamos hoje o dispositivo diferencial residual, que são conhecidos como os DRs, e a função dele é proteger as pessoas contra choques elétricos provocados ou por contato direto, que seja ou por uma falha de isolamento, ou por uma ruptura, por qualquer coisa que esteja ali viva, que a gente chama de parte viva, ou por um contato indireto, ou seja, lateral da geladeira, lateral da máquina de lavar. Se for acontecer um choque em você por essas formas de contato, o DR vai atuar, vai desligar toda a instalação e você não vai tomar choque. E ele é obrigatório pela NR10. Aliás, desculpa, pela 5410 e, por consequência, pela NR10, Segurança e Instalação e Eletricidade, também. Mas a NR10, é só um parêntese aqui, ela trata de serviços em eletricidade, ela é mais destinada aos profissionais, por assim dizer.
né, formas de atuação e tudo mais, mas tudo isso gira em torno da proteção das pessoas, da estrutura, para que não ocorra acidentes graves. Onde a gente usa esse DR, então? Nós usamos em todos os lugares que contenham chuveiro, banheiro, área molhada. Tem água, tem DR, porque é para fazer essa proteção. Então, garagem, cozinha, área de serviço, tudo isso tem que ter DR. Só que na hora que a gente vai fazer a ligação desse DR, nós temos que ficar atento na forma de conectá-lo ao nosso quadro, porque ele não envolve o condutor de proteção, ele envolve o condutor neutro. Então, isso, quando o projetista vai definindo essas formas de ligação e tal, então é muito importante seguir o diagrama, porque qualquer ligação errada, o dispositivo pode não funcionar adequadamente. Outro dispositivo que a gente pode ter nas instalações são os DPS, que são dispositivos de proteção contra surtos. O que eles são? Eles estão ali para proteger contra descargas atmosféricas, os raios, a nossa casa. Porque, assim, a gente tem o sistema de proteção, né, os SPDAs, que a gente chama de Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, que são estruturas externas à nossa instalação, que pegam esse raio, tem um caminhozinho para ele e dissipam para a terra. Só que, às vezes, essa descarga, ela caminha pela rede de energia e pode chegar aos nossos equipamentos. Então, o DPS, ele está ali justamente para isso, para que se houver alguma descarga atmosférica vindo da linha, ou que atinja a sua residência, se a sua residência tiver um sistema de proteção, né, prédio também, tem sempre isso, para que ele pegue essa corrente, né, essa sobrecorrente, essa sobretensão, e jogue fora, que ele não deixe passar para os seus equipamentos. E por que ele se tornou tão assim, fundamental? O Brasil, ele registra 60 milhões de descargas atmosféricas por ano. E isso é o segundo país com maior índice no mundo. Como vocês podem ver nesse mapinha do Brasil que está aí, nós temos, isso chama curvas isocerâmicas. Isso a gente faz para avaliar a região onde tem maior incidência de raio. E eu não sei se dá para observar muito ali, mas Minas Gerais tem muita incidência de raio. É um dos pontos com maior incidência no Brasil, devido às nossas minas, né, pelos metais na nossa terra. É daí que vem essa necessidade também. E aí, como é que a gente instala tudo isso? E agora? Tem um monte de coisa para eu instalar, e como é que eu faço? Dentro daquele quadro lá de distribuição, nós vamos ter um disjuntor geral, embaixo nós vamos ter um DR, esse DR vai proteger os outros circuitos, você pode ter DRs individuais também, mas é mais comum nós termos um DR geral para os circuitos monofásicos, né, que são destinados a tomadas. Aí, fora do DR, a gente deriva também, aqui não está mostrando, a gente deriva para circuitos como áreas secas, né, e iluminação. E aí, do geral, a gente também passa por o DPS, que é para fazer essa proteção, que ele vai para o barramento de terra, onde todas as suas cargas que tenham, né, cabo, né, de proteção, ele tem que estar conectado. Então, nós temos dois barramentos agora no quadro, o de neutro e o de terra. Agora eu vou passar a palavra para a Sara falar um pouquinho para a gente de simbologia e diagrama, para a gente entrar nesse mundo aí dos desenhos. Vamos lá, pessoal, pode passar, por favor. Então, os principais símbolos para diagrama de unifilares são esses, gente. Normalmente, todos eles é normal em projetos elétricos, a não ser que a concessionária ou a empresa tenha algumas mudanças. Então, a gente tem os dois primeiros aí que simboliza eletrodutos, os 4 últimos que simboliza condutores, pode passar, fazendo favor. Os 2 primeiros que representam quadro geral de luz, os outros são interruptores, pode passar. O primeiro é o disjuntor a seco, os 4 últimos são pontos de luz, pode passar. E os 3 primeiros são tomadas de luz, o penúltimo é motor e o outro é transformador, pode passar. Então, quando a gente fala de diagramas, a gente tem 2 tipos. O diagrama multifilar, que ele é mais detalhado. Então, quando a gente vê ele num projeto, não é que ele está errado. Ele fica com uma imagem muito poluída, porque
são linhas de cada componente. Então, fica muita informação num projeto só. Então, normalmente, ele não é usado. E a gente tem o diagrama unifilar, que representa o sistema elétrico de forma simplificada. Como a Camila explicou, desculpa, gente. Ela explicou que os condutores, então aí tá a simbologia do condutor está em um traço só, está tudo em um traço só. Por isso que é unifilar e ele é mais usado. Eu queria só fazer um comentário extra, é que os diagramas multifilares, eles são mais usados para projetos que a gente chama de projetos de comando, né, quando a gente tem motores, quando a gente tem, comando, motor, partidas diferentes de motores, quando a gente tem inversor de frequência, eles geralmente são mais usados para isso. Às vezes, nós até usamos esse multifilar para fazer um quadro de cargas, mas é mais comum a gente fazer o quadro de cargas, aliás, o esquema trifilar do quadro com multifilar, mas as plantas são sempre feitas com unifilar. No diagrama unifilar, ele é representado por fases, como vocês podem ver aí ao lado, RSR, e também a gente tem o tipo de ligação, corrente suportada pelos disjuntores, seções de condutores e circuitos, como a gente pode também ver aí o quadro de distribuição. Eu vou apresentar para vocês alguns esquemas básicos de ligação que são mais comuns. Mas antes, eu vou apresentar para vocês alguns conceitos que a gente precisa entender ali para poder seguir. O que é um ponto? É um termo para indicar os locais de consumo ou utilização. Todo o local que terá consumo ou comando. O que é isso? Uma tomada, um interruptor, todo lugar que a gente vai fazer alguma coisa. Eles são divididos em pontos útil, que são justamente as tomadas, onde a gente vai entregar energia. Ou de comando, que são os interruptores que nós vamos comandar. Quero ou não quero energia aqui agora? Então, nós temos esses dois tipos. Além deles, nós temos as divisões dos circuitos de distribuição principal, que leva da chave geral, da rua, vamos falar assim, daquele padrão que fica lá na rua, até o nosso QDC. Nós temos os circuitos de distribuição que ligam, por exemplo, às vezes, quando a residência é muito grande, nós temos mais de um quadro dentro da mesma residência. Então, a gente faz uma ligação que nós chamamos de circuitos de distribuição, que é entre um e outro. E os circuitos terminais, que saem do QDC e vão até as nossas cargas. A fiação e divisão de circuitos são os condutores que fazem o transporte dessa energia até onde a gente vai querer, tomada, lâmpada e afins. E nós temos 3 tipos de circuitos terminais, que são os fios diretos, que são fase neutra ou fase terra, fase neutra ou fase, dependendo do que você vai ligar, se é monofásico, bifásico, visto que nós estamos em Minas, e monofásico é 127, neutro e fase seria 220, que é o bifásico. Os fios de retorno, que são os condutores que a gente leva da lâmpada até do interruptor até a lâmpada, para a gente fazer esse comando da lâmpada, e os fios alternativos, que são que a gente usa outros condutores de retorno para poder fazer a conversa, facilitar a conversa entre o trio E, entre o interruptor A e o interruptor B, que fazem a mesma função para o mesmo ponto de luz. Então, como eu disse, nós temos 2 esquemas de ligação, monofásico e bifásico, depende, aqui em Minas funciona assim. Eu falo muito assim, que em Minas funciona aqui assim, porque no Nordeste, eu acho que alguns pontos do Rio, se eu não me engano, fase neutro é 220. Então, nós temos que ficar sempre atentos à norma da concessionária para não cometermos erros de ligar os nossos equipamentos em lugares errados. Primeiro, aqui nós temos um esquema de ligação de uma lâmpada simples, comandada por um interruptor simples. O que é isso? Nós temos um interruptor para comandar uma lâmpada. O que acontece? Nós vamos pegar a fase, condutor de fase, vamos deixar ele no interruptor. Porque é ali que vai acontecer se quero que tenha energia ou se não quero que tenha energia. E na lâmpada a gente deriva o neutro e o proteção, O terra sempre tem que estar presente em todas as instalações. Tomadas, lâmpadas, toda a instalação tem que estar protegida para a gente conectar lá naquele barramento lá de terra, para fazer a proteção. E aí nós conectamos um fio da lâmpada, um cabo, da lâmpada até o interruptor, que nós chamamos de retorno. Para que serve isso?
para falar com a lâmpada, para conversar com a lâmpada. Então, aqui nesse esquema aqui na lateral, eu vou olhar um pouquinho para a lateral, porque minha tela está para cá. Nós temos que aqui, ó, vem o cabo do quadro, então a gente tem uma fase e um neutro. Aqui foi identificado com FN para a gente começar a assimilar as coisas. E aí, o que acontece? Aqui na lâmpada fica quem? Fica o neutro, e aí vem a fase para cá. A fase vem aqui, liga no interruptor, e aí volta um cabo de retorno para a lâmpada. Ah, mas por que tem aqui uma fase e um neutro seguindo para lá? Porque, às vezes, na maioria das vezes, um circuito não alimenta só um ponto. Ele alimenta mais de um ponto. Então, ele tem que sair passando de ponto em ponto, levando fase, neutro e terra para todos os pontos que nós precisamos alimentar. A mesma coisa vale para o conceito de duas lâmpadas. Aqui a gente tem duas lâmpadas, um interruptor. Então, quando eu ligar esse interruptor, quando eu acionar esse interruptor, vai ligar as duas simultaneamente. Então, nós temos aquele mesmo esquema, só que nós vamos derivar para as duas lâmpadas. Então, vocês podem ver aqui, ó, que o retorno A, ele caminha até essa lâmpada e também caminha até essa lâmpada e ele segue aqui. E esse Azinho aqui indica que esse interruptor simples está sendo utilizado para comandar a lâmpada A e a lâmpada A. Ah, Camila, mas e se eu quisesse ligar duas lâmpadas individuais? O que eu faço? Eu faço o seguinte, eu divido essa simbologia ao meio, coloco A e B. Aqui tá fácil, né, que a gente fala, divide a simbologia ao meio. Mas na prática, nós colocamos dois interruptores simples, e aí a gente leva aqui um retorno A para essa lâmpada, e se essa lâmpada for B, a gente leva um retorno B para essa lâmpada. São cabos separados. Quando eu falo um retorno, uma lâmpada, né, a gente tem essas diferenças. Então, nós temos que ficar atentos em quem comanda quem. Nós temos também o que a gente chama famoso three-way. A gente adora um three-way no quarto, na sala, na área externa. O projetista adora um three-way. Então, o que a gente faz? Essa simbologia aqui significa three-way. Então, se a gente tem uma bolinha preta escrito A e outra bolinha preta escrito A aqui, significa que as duas comandam, os dois pontos comandam essa lâmpada A aqui, que é o que está acontecendo. Mas e na prática? O que acontece na minha ligação? Eu tenho o fio de a fase para no interruptor aqui, no primeiro interruptor, seja ele qual for. Pode ser o de baixo, pode ser o de cima, vai depender do esquema que você for caminhar com os cabos, porque o projetista, geralmente, não coloca os cabos ao acaso. Ele pensa assim, aqui eu vou gastar menos desse cabo, aqui eu vou fazer menor percurso com esse, porque condutores elétricos são caros. Então, a gente sempre pensa viabiliza isso para dimensionar de acordo com o menor custo possível, sem descuidar das normas. E o que acontece? Tá, eu levei um aqui, né, um cabo de fase, alimentei ela com neutro, e o que acontece nesse meio do caminho? Nós temos o que a gente chama de retorno. Nós temos um retorno que vai até o outro interruptor, que está aqui. Ele é three-way, porque ele tem 3 pontos aqui, vocês estão vendo? E aqui, ó, a gente tem outro fio de retorno que leva até o outro interruptor. Quando a gente faz isso, tá vendo? 2 retornos aqui, 2 retornos aqui. Quando a gente faz isso, a gente faz com que a lâmpada converse pelos 2 interruptores. Porque a gente está colocando ele no mesmo circuito. E eu tenho um corredor comprido. O que eu faço? A gente tem o que a gente chama de interruptor intermediário, ou four-way. Ou, eu tenho uma sala muito grande, eu quero pôr mais de 2 pontos para comandar a lâmpada. Pode usar o four-way. Four-way também é conhecido como interruptor intermediário. O que ele faz? A mesma coisa do three-way, só que como ele tem four-way, ele tem 4 pontos, nós conseguimos comandar, né? A gente consegue trazer um retorno do primeiro interruptor para cá, do segundo interruptor para cá, e fazer com que tudo isso converse, de maneira que os 3 vão comandar o mesmo ponto. Então, aqui a gente percebe que nós temos um retorno duplo, que é esse retorno vindo aqui do four-way, e nós temos um retorno para o interruptor, né, para o primeiro three-way e um para o segundo three-way. E essa bolinha cortada aqui significa four-way. Camila, mas como é que você sabe disso? Na norma, ou na simbologia que tiver na planta que você estiver trabalhando. Nós também temos ligação externa. Se tiver externo, muda alguma coisa?
Não, a gente comanda ela exatamente da mesma maneira. O que pode acontecer é que às vezes você tem uma arandela, que é aquela lâmpada que fica pregada na parede para a área externa, e você tem uma lâmpada geral, por exemplo, da cozinha. Ah, e aí o que você faz? Nós temos interruptor que a gente usa, um interruptor simples, aquele caso que eu falei lá, se eu quisesse comandar as duas lâmpadas separadamente, tá aqui, ó. Eu uso esse retorno A para essa lâmpada aqui, e eu uso um retorno B para essa lâmpada aqui. Ah, mas por que aqui está passando os dois retornos? Porque eu tenho que caminhar esse retorno daqui para cá e daqui para cá, porque esse é o conduto que eu tenho para caminhar com o meu cabo. E para as tomadas? A mesma coisa, só que sem retorno. O que a gente faz? A gente deriva fase, neutro e terra para cada ponto de tomada vindo do circuito certo. Então, mas eu tenho essa tomada aqui pertence ao circuito 2 e essa ao circuito 3. Eu posso derivar do mesmo ponto? Não. Não pode. O terra pode, porque o terra provavelmente ele vai passar, ele é o único em toda a instalação. Mas o neutro não. A fase não, ela tem que vir do disjuntor certo, do circuito certo. Então, nós temos que ficar atentos a isso. O que a gente faz nesse caso? Geralmente, o projetista, ao fazer o projeto, ele avalia, nossa, essas duas tomadas estão muito próximas, eu posso usar o mesmo circuito. Então, nós temos que avaliar sempre o que está acontecendo, por onde eu vou passar, como que eu vou passar, para não ter queda de tensão. Aqui não vai ter queda de tensão assim, porque os cabos, as cargas são muito baixas e as distâncias geralmente são curtas. Mas temos que ficar atentos. Então, vamos para um exemplo? Vamos nessa? O que a gente tem? Aqui está meio torto, está meio assim, mas é porque a gente não vai ficar muito nesse. Eu separei um projeto em AutoCAD para a gente avaliar. Aqui nós temos uma residência. Eu só trouxe esse projeto aqui mesmo para vocês verem que a simbologia pode mudar. Tá vendo que essa simbologia aqui está diferente das outras que a gente apresentou antes? Porque cada projeto, é mais comum nós utilizarmos a simbologia fornecida pela norma BNT. Mas cada empresa, cada equipe tem a sua própria norma, tá? E aí eu vou interromper rapidinho o compartilhamento para compartilhar a tela do AutoCAD com vocês, para a gente ver um projeto de verdade. Aqui. Uma janela. Compartilhar. Olha, aqui nós temos um projeto em AutoCAD. Vamos começar do início. Lembra lá que a Sara falou lá no iniciozinho da nossa apresentação de ponto de energia, ponto de alimentação? Tá aqui. Só que essa parte aqui, ó, essa planta aqui, geralmente, nós entregamos para a CEMIG, para fazer justamente a solicitação de cargas. Então, a gente entrega para ela carga demandada, quantos equipamentos eu tenho, como é que eu vou distribuir nas fases, isso tudo o projetista é responsável por isso. Então, ele faz diversos cálculos para dimensionar os disjuntores, os cabos, ó, cada cabo está aqui dimensionado de acordo com a carga, cada disjuntor está dimensionado de acordo com a carga. A gente fez um equilíbrio de fases para a gente não sobrecarregar uma fase além da outra, isso tudo são normas da CEMIG que ela obriga a gente a trabalhar desse jeito. E aqui está o projeto da casa. Primeira coisa que a gente bate o olho, legenda. Aqui, ó, o interruptor simples, ele tem uma bolinha com o C, esse C vai indicar o circuito, o retorno. O 2C, 2 seções. O 3W é interruptor paralelo, que é o famoso three-way embutido na parede. O C4W é o interruptor intermediário, o four-way. Nós temos tomada. Essa daqui está 1,90 m do piso. Vocês podem reparar que aqui está invertido, porque o projetista ele pode escolher como ele põe a simbologia. Não é comum, mas eu trouxe de propósito. Eu pensei em trocar para trazer para vocês como é de verdade e tal. Mas isso pode acontecer, então eu gostaria de alertá-los sobre isso. Então, nós temos sempre que ficar atentos. Ó, quando a tomadinha estiver cheia assim, ó, da simbologia, é tomada baixa, 30 centímetros do piso, metade, ao 1,30 m. E assim por diante. Então, nós temos sempre que ficar atentos. Olha a simbologia de circuito aqui, ó, distribuição, fase, neutro, terra, retorno. Então, a gente já está ligado que está igual. Então, aqui, beleza. Aqui nós temos o quadro. Então, ó, tomada cozinha, área molhada, né? Tem DR. Aqui, a gente não fez trifilar para o quadro. A gente fez unifilar.
porque é a forma mais comum e mais simples de se representar. Nós temos o DPS, o disjuntor geral, nós temos em cada um os cabos que são utilizados. Aí aqui, ó, vou pegar um exemplo para a gente trabalhar com ele. Vou até pegar um cômodo pequeno para a gente conseguir avaliar. O que acontece? Olha, nós temos a lâmpada D, que está aqui. Essa é a simbologia de lâmpada, né, de ponto de luz. O que está acontecendo aqui? Ah, nós temos o circuito C passando aqui. Quem é o circuito C? Não tô vendo os tracinhos aqui. O que eu faço? Geralmente tem lá, ó. O circuito C é representado por essa galera. Vou pegar e vou trazer ele lá para pertinho para a gente poder conversar dele. Eita. Só para a gente conversar e eu volto. Aí aqui a gente sabe que passa uma fase, um retorno, um neutro, e são dois circuitos diferentes, o 1B e o 2B, beleza? Por que você está fazendo isso, Camila? E agora? Porque, ó, eu tenho um interruptor simples, tá vendo? Ó, um interruptor simples que comanda a lâmpada D aqui. E aí eu tenho uma tomada. E por que está passando o circuito 2B? Porque o caminho do quadro que sai daqui, ó, ele vem cá, traz aqui uma fase, um neutro, um terra, para o circuito, né, C, que está aqui, um circuito D. Aí a gente também traz, além do circuito 1, a gente traz o fase, neutro e terra para o circuito 2. Então, quando a gente vem cá na lâmpada, a gente deixa um neutro aqui e segue aqui, ó, pela mangueira que sai do teto e vai até o interruptor, com a fase e o retorno, que está comunicando essa lâmpada para essa lâmpada. E, além disso tudo, a gente passa nesse pedacinho aqui, ó, na parede, para quê? Para passar um neutro, uma fase, um terra, indicado para tomada. Mas, Camila, é sempre assim? É sempre assim. Quando a gente tem mais de uma lâmpada, olha, ela está sendo ligada aqui por um three-way que está aqui nesse canto da sala e por outro three-way, por um four-way que está aqui nesse canto. E se eu for mais procurar aqui, ó, e por esse four-way que passa daqui para cá. Então, olha para você ver o caminho que eu fiz. Tudo isso é possível. Então, basicamente, nós repetimos todos os conceitos de projeto para cada um dos circuitos, para cada um dos pontos. E, deixa eu voltar aqui. É porque não tem jeito de voltar sem parar de compartilhar. Então, esse foi o projeto que a gente deu uma visão geral dele, né? Sobre isso. E é isso. É isso, pessoal, no geral. Estou obrigada pela presença de vocês. Espero ter contribuído, né? E estou aberta para as dúvidas. Ok. Camila, Sara, parabéns aí pela apresentação, foi excelente, viu? Gostamos muito aqui. A gente já tem algumas questões que foram levantadas no chat, mas aí só falando com o pessoal aí, né? Se ainda tiver alguma dúvida, pode colocar aí, né? A gente fica ainda alguns minutinhos para responder essas questões, tá? Então, eu vou começar com umas perguntas no chat e eu tenho algumas também, viu? Claro. Então, olha só, o Ednilson Moraes, ele nos perguntou aqui se seria possível depois, né, disponibilizar os slides e a apresentação. Vocês acham que é possível, Camila e Sara? Tranquilo, a gente só vê uma forma de fazer isso, né, direitinho, mas eu mando para você, Elke. Tá, a gente consegue, a gente tem o e-mail, tá, Ednilson, e a gente te envia, tá? Tem também uma dúvida do Aislan Calisto, que ele pergunta assim, aí fiquem à vontade, viu, Rose, também se você quiser participar aí das dúvidas, o Aislan pergunta o seguinte, que em alguns lugares a simbologia do neutro é virada para a direita, em outros lugares é virada para a esquerda, tanto faz, então, ele pergunta? Assim, em questão de entendimento, tanto faz, continua sendo neutro. Mas, se nós formos seguir a norma, né, a ABNT, ela fala que tem que ser virado para o lado esquerdo, né, o Lzinho ao contrário, assim. E aí, por que é isso? Porque se você pegar uma tomada nova, dessas padrão brasileiro, e olhar por trás dela, vai estar lá um Nzinho. Esse Nzinho é do neutro, é onde você vai conectar o neutro.
E, geralmente, para você pôr o ponto de terra para baixo, para ela ficar, né, com os 2 pontinhos, e o terra para baixo, ela sempre fica do seu lado esquerdo. Então, de uma forma que sempre seja mais intuitivo possível, de uma maneira que a gente consiga trazer, né, do papel, do desenho, para a realidade. Então, quando a gente vai relacionando essas pequenas coisinhas, né, vai construindo uma ideia maior, e fica mais fácil para entender também. Mas tanto faz. Ok, entendido. Temos também uma pergunta do Edmar, dos Reis Santos. Ele pergunta o seguinte: ao terminar o projeto feito pelo AutoCAD, a CEMIG analisa para ir ao local fazer a ligação? Analisa. Antes, qual que é a parte do processo disso? Nós fazemos um levantamento de cargas, né? Fazemos toda a distribuição, aonde vai o quê, qual circuito. Nós fazemos, na verdade, o que se faz muito, e é obrigatório, é a análise da demanda. Então, porque a CEMIG, ela não olha muito a carga instalada, ela avalia a demanda, porque é o que vai contar para o sistema geral, né? Já que nós estamos conectados ao sistema interligado nacional, está todo mundo na mesma, né? Então, a gente precisa coordenar bem isso. Então, quando a gente vai fazer a submissão na CEMIG, hoje em dia o processo é feito todo online. Antigamente, a gente tinha que ir lá na Rua Itambé com um projetinho impresso, entregar lá, pedir para avaliar e tal. Hoje o processo é feito todo online. A gente faz essa planta para a CEMIG, submete essa planta, que tem planta de ligação, planta de localização, aonde está, qual poste da rua, aonde está passando a rede elétrica. A gente põe lá o esquema de ligação, qual caixa que a gente vai utilizar. A gente coloca os cálculos de carga, o que está instalado ali. Nós mostramos como que nós vamos fazer o aterramento. Tudo estava naquela planta, na segunda planta. Eu vou até abrir ela aqui de novo, que aí a gente fala com imagens. Gosto de falar com imagens. Isso mesmo. Que aí a gente fica mais claro no que a gente está falando também, fica mais entendível. Quando a gente vem aqui, ó, acho que não deu, né? Peraí que ele tá pensando. Tá processando. Aí, foi, Camila. Aqui, ó, a gente tem que falar para a CEMIG, olha, eu vou usar uma caixa CM2. Mas como é que eu sei que caixa que é essa? Lá na ND 5.1 de instalação para edificação individual, casa, ou qualquer edificação que seja individual, nós temos a caixa certa, o tamanho né, a espessura do eletroduto que vai vir da rede, o poste, tudo isso aqui, ó, tá na norma da CEMIG, dimensionado, bonitinho, a gente só faz uma correlação com o que a gente tem. E isso é obrigatório, porque lá no padrão a gente vai ter o disjuntor para nossa instalação, o medidor, e o que a Sara falou lá, ó, dos aterramentos de proteção. Isso depende da carga que você está usando. Então, a gente tem que sempre ficar atento às normas da CEMIG, e ela pede para você entregar esse projeto, para quê? Para a gente poder falar assim, não, tá de acordo, se fizer desse jeito aqui, pode colocar na nossa rede, tá habilitado. Então, ela precisa realmente desse projeto. Muito bom. Ô, Camila, aproveitando que você está com a sua tela do CAD aí aberto, eu observei, né, e você nos deixou muito explícito, né, essa ideia de que o projeto elétrico mostra também um caminho, né, que esses cabos vão percorrer, e aí eu observei que às vezes tem o uso da linha contínua e às vezes o uso da linha tracejada. Qual que é a diferença? Então, a diferença aqui, ó, a gente fala que ou ela está embutida aqui nesse caso específico, a linha contínua, ela equivale à tubulação embutida no teto. E a tracejada, no piso. Mas, quando a gente vai trabalhar em projetos principalmente comerciais, né, ou que a gente tem prédios e tubulação exposta, né, caminhos, né, condutos expostos, a contínua geralmente é o que é sobreposto, né, o que você está vendo lá de fora, tá aqui um tubo encostado na parede, ou tá aparente. E o tracejado geralmente é para caminhos embutidos, mas como geralmente residência, nós não temos tubulação aparente, tá tudo embutido, para facilitar o entendimento, o projetista diferencia
2 tipos de linha, seja tracejada, traço ponto, o que ele quiser, vamos falar assim, mas a gente segue mais ou menos esse padrão, para quê? Para que quando o pessoal da construção mesmo for olhar para construir, porque tem que estar todos os projetos lá, ele vai falar assim, olha, esse aqui tem que ser por cima, olha, esse aqui tem que ser embutido no piso. Então, é para fazer essa diferenciação, e ocorre realmente. Ah, ótimo, muito bom. O Felipe Gustavo da Cruz Veloso também perguntou o seguinte: o uso do FP e FD deve estar explícito no projeto? Sim. O que é FP? É fator de potência e fator de demanda. Isso a gente precisa ter para quê? Para justamente calcularmos a demanda. Então, a gente precisa saber como que a gente vai calcular tudo isso. Então, a gente precisa levar em consideração. É comum ver em residências? Só nessa fase do projeto. E mesmo assim, não é tão comum, porque a gente tem poucos motores. Isso, geralmente, você observa muito em indústria. Você tem máquinas de diferentes comportamentos. Nós temos, né, máquina de solda que comporta de um jeito, máquinas, motores elétricos que comportam de outro, né, com relação à potência, tá, galera? Energia ativa, reativa e tudo mais. Então, a gente precisa disso. Mas, hoje em dia, lâmpada de LED, fator de potência, Então, não tem muito o que, assim, né? Então, a gente tem que prestar atenção com o equipamento que a gente está trabalhando e com a instalação. Mas, para residência, geralmente, a gente só segue as tabelas da CEMIG para fazer esse cálculo da demanda, que é o que ela precisa para fornecer a carga para sua casa. Isso aí, a gente poderia até entrar em detalhes, se fosse mais detalhes, né, num projeto, numa leitura e projeto e interpretação de projetos industriais, que aí sim entraria essas pequenas variações que fazem a diferença, de acordo com o tipo do projeto. Tá ótimo, tá ótimo. Temos também uma pergunta do William Elísio Silva. Ele pergunta se os projetos que são encaminhados para a concessionária, se é obrigatória a assinatura do engenheiro eletricista. Do engenheiro, não. O que acontece? O profissional, o técnico em eletrotécnica, ele é habilitado para assinar projetos até uma determinada potência. Se eu não me engano, ou é 75, ou é 100 e pouco. Eu tenho que checar, não sei te falar essa informação precisamente, mas se você entrar no site do CREA, ou do conselho responsável, porque agora os técnicos não fazem mais parte do CREA, aconteceu essa mudança aí, os técnicos eletrotécnicos, eles são habilitados para fazer projetos até uma determinada potência demandada. Então, acima daquela potência, o engenheiro eletricista, a assinatura do engenheiro eletricista é obrigatória. Então, geralmente, para a residência, um técnico em eletrotécnica, ele é habilitado para fazer esse cálculo, desde que ele tenha, né, experiência, conhecimento nas normas para fazer o projeto. Ok, muito bom. Eu por exemplo, Elke, quando eu comecei a trabalhar com projetos, eu não tinha engenharia, eu era técnica. Então, eu podia fazer assinaturas, né? Eu podia fazer determinados projetos sem ser engenheira, justamente porque eu me fundamentava na potência trabalhada. Ok, entendi. Temos uma última pergunta aqui do Aislan Calisto, que fala o seguinte: tem diferença na simbologia de disjuntores DIN e caixa moldada? Sim, porque o que acontece? O caixa, a gente geralmente, vou falar assim, depende. Depende do projeto que você está falando, depende da carga que você está falando, porque disjuntor de caixa moldada é acima de 100 A. Então, você já não está falando de projeto residencial. Então, né, a gente geralmente usa... A gente tem caixa moldada, disjuntor motor, disjuntor, a gente fala mini disjuntores. Aqui nos projetos de instalação, a gente trata mini disjuntores. Talvez há uma grande diferença entre disjuntores tipo IEC, que são esses branquinhos, cinza, que fica dentro do nosso quadro, e os disjuntores preto, que a gente fala que a gente chama de disjuntor preto, que é o NEMA. O NEMA, ele fica lá na entrada do padrão, e ele é assim, a CEMIG exige ele, porque ele tem uma característica peculiar, que é o tempo de atuação em correntes de curto-circuito, que é tudo para relacionar a proteção de coordenação e seletividade, aí sim precisa do engenheiro, mas assim,
A CEMIG já tem isso por padrão, né? E aí a gente usa ele, e dentro da nossa casa, os mini disjuntores são da norma IEC. Quando a gente fala de disjuntor de caixa moldada e outros tipos de disjuntores assim, a gente está falando de uns projetos com maior potência, então a gente tem que avaliar, eu preciso avaliar antes de dar a resposta, para saber qual que é esse disjuntor que você está chamando de DIN, qual que você está chamando de caixa moldada, para te dar uma resposta mais precisa. Ok, mas que tem diferença na simbologia, tem, né? Geralmente a gente especifica, porque às vezes tem mini disjuntor, a gente tem disjuntor de caixa moldada, a gente tem disjuntor motor. Quando você abre um projeto elétrico, a gente tem vários tipos de coisas ali dentro. Então a gente sempre tem que ser atento à simbologia, sempre. Ok. Ele até fez um comentário aqui que é de média tensão mesmo. Aí já, a gente já tem que avaliar o projeto que você está falando. A gente tem que avaliar a corrente de curto-circuito envolvida, nós temos que avaliar todas as premissas que você está trabalhando para eu poder afirmar para você. Nesse caso, é o IEC mini disjuntor. Ok. Muito bom. Nós, né, encerramos aqui as dúvidas, aí eu queria só, para a gente finalizar, fechar, já estamos no nosso horário aí, se de repente, né, Camila, o Rose, o Sara também queiram falar sobre a importância, né, da leitura do projeto, então, né, de repente tratando aí das figuras, né, que eu percebo, né, em obra que trabalham, né, por exemplo, nós temos o engenheiro eletricista, né, que tem o papel aí de fazer o cálculo, né, desse projeto, temos o próprio eletricista na instalação, né, que por óbvio, né, tem que ter essa leitura, e de repente até o pedreiro e o mestre de obra, né, que às vezes em determinadas obras está lá, ele que tem que fazer esse caminho, na verdade, né, para depois vir o eletricista. Então, dessa importância de aprender, né, essa leitura, se vocês quiserem fechar falando alguma coisinha. Vocês querem que fale? Eu vou dar a palavra para a Rose. Parabenizar aí a Camila e a Sara pela apresentação. Só ressaltar, né, o que foi colocado desde o início pela Camila também, que a questão de segurança é importantíssima, né, nos projetos elétricos, então as normas, o conhecimento da simbologia é muito importante para fazer a leitura correta, né, dos diagramas, dos projetos, né. Aqui o objetivo foi dar essa introdução a essa leitura de projetos, né? Então o webinar não é um curso, né, gente? Apenas uma introdução, que eu acho que foi muito bem representada aí pela Camila e pela Sara. Vocês estão de parabéns e agradecer aí a participação. Obrigada. Eu gostaria de ressaltar algumas coisas. Nunca mexa numa instalação elétrica caso você não se sinta seguro, caso você não seja habilitado. A gente não trouxe dimensionamentos aqui justamente porque dimensionamentos têm que ser feitos por um profissional habilitado, né, qualificado. Nós trouxemos aqui esse webinar mesmo como a Rose falou perfeitamente, para identificar, trazer o conhecimento, bati o olho, sei que aquilo ali, tudo bem, eu preciso de um profissional para fazer essa parte, porque, né, a energia elétrica a gente não vê, a gente só vê os efeitos dela. Então, a gente não vê por onde ela passa, a gente não vê ela acontecendo, a gente não vê ela caminhando, a gente só vê ela acontecendo. Então, nós temos que ter muita cautela, né, muita né, certeza naquilo que a gente está fazendo, para não comprometer, não colocar em risco a nossa vida e nem a dos nossos familiares, no caso aqui, residência, né, das pessoas que moram com a gente e tudo mais. Então, muita atenção quando for seguir, né, cada pormenor que envolve eletricidade. Ok. Sara, gostaria de umas palavras finais também? Eu queria só, além delas que ressaltaram, a dizer que isso é muito sério, gente. É perigoso também. Então, corre risco de vidas. Então, a gente tem lá a questão de segurança do trabalho, segurança das pessoas. Então, toma muito cuidado com isso. Eu acho que a importância da gente saber ler um projeto elétrico é para não errar mesmo. E se você não tem segurança nisso, é melhor deixar para alguém que saiba fazer, a gente meio que está fazendo aqui para encaminhar vocês, né? Então, a quem que eu tenho que procurar para esclarecer isso, para fazer isso, que é um engenheiro, um técnico. Então, tem que ter curso, creio que tem que ter curso para ser habilitado nisso. Então, deixa para quem sabe fazer e toma muito cuidado com isso. Eu acho que
Só isso mesmo. E obrigada a todos que... Obrigada pela oportunidade, né? Obrigada pela presença de todos. Foi ótimo trabalhar com vocês, foi ótimo passar esse momento com vocês. Meninas, eu que tenho que agradecer, viu? Rose, Camila, Sara, tá? Pela participação, por esse momento aqui com a gente. E também a todos que, né, ficaram aí conosco esse tempinho. E só um aviso, então, aí para o pessoal, né? Oi, pode falar, Rose, não vi seu dedinho. Não, eu esqueci que talvez a gente possa promover um próximo webinar, né? Talvez de uma leitura mais avançada, né, Camila? No segundo semestre, aí vocês são todos convidados, né? Ficar atento aí que a gente vai divulgar, né? Se for possível, a gente vai promover um outro webinar também. Né? Que coisa boa, gente. Já ganhamos outro webinar. Ótimo, com o maior prazer, viu? Vai ser muito bom. E aí, pessoal, já fiquem atentos aí, então, né, nas redes sociais aí do Canteiro Escola. Nós também inauguramos um canal no YouTube, tá? Então, é só procurar lá no YouTube Canteiro Escola, que vocês, né, logo a gente coloca lá para vocês esse webinar também é disponível, né, para vocês reverem, né, os conteúdos. E então ficamos por aqui. Um abraço a todos. Muito obrigada mesmo, viu? Obrigada, gente. Obrigada, gente. Boa noite.